Bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Poderosamente Podcast, um podcast que vem ao ar toda semana para a gente contar histórias de pessoas que viveram superações, que tiveram suas histórias e hoje ajudam a transformar a vida de outras pessoas. Eu sou Inês Martins, sou terapeuta e hipnoterapeuta e há mais de 25 anos eu desperto, transformo e empodero mulheres. Eu sou criadora do método Poderosamente Mulher. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante para nós mulheres principalmente. Nós vamos falar sobre o burnout feminino. E a gente vai falar sobre sintomas, sobre sinais que quase ninguém fala, então é importante a gente entender como isso acontece. Eu tenho uma entrevistada aqui muito especial, uma convidada muito especial. Ela também é hipnoterapeuta, como eu. Ela trabalha com protocolos para empresários, para liderança, e ela vem aqui contar a história dela. Essa pessoa teve um burnout, tem uma história aqui de grande superação, e é por isso que hoje ela está tão empoderada para transformar a vida de outras mulheres e outros homens também. Seja muito bem-vinda, Denise Braga, minha querida amiga hipnoterapeuta, colega de trabalho. Obrigada, Inês. Um prazer enorme, uma honra estar aqui podendo compartilhar a minha história com o seu público e, quem sabe, inspirar para o poder da superação, para o poder da mente, para realmente atingir poderosamente o seu melhor potencial. Isso mesmo, Dê, você é uma querida. Eu estou muito honrada de ter você aqui como minha convidada. Você é uma grande inspiração para mim. Eu olho muito para o trabalho que você faz com os empresários, o seu trabalho com lideranças e me inspiro, né? Também quero ser essa líder, essa mulher também que transforma a vida de outras pessoas e a gente está juntas nisso, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e eu começo logo querendo saber quem é Denise Braga, né? A minha audiência quer saber, as pessoas que estão nos assistindo querem saber. Fala um pouquinho da tua história, quem é você? Bom, primeiramente é uma honra para mim também ser sua convidada nesse podcast maravilhoso que tem um propósito tão incrível. Bom, eu vou começar bem diferente do que eu falaria há muitos anos atrás, antes de passar pela minha transformação. Antes eu diria o que eu faço. Hoje eu falo quem eu sou. Eu sou mãe de 2 filhos adultos, já sou avó de 3 netos incríveis e descobri na avosidade o tamanho do amor que nos arrebata, como todo mundo que é avó experiencia isso. Nem fale, maravilhoso. Acho que um dos maiores presentes que a vida pode nos dar são os netos. Exatamente, mas eu também sou empresária há mais de 40 anos. Tive uma jornada num tipo de negócio extremamente desafiador, a exportação de frutas. Atuar no mercado internacional no setor da fruticultura é um setor extremamente desafiador. E depois de um burnout muito grave, que quase me levou à morte, eu passei por uma transição de carreira e busquei entender melhor o que tinha me levado para esse lugar e me tornei, depois de um tempo, hipnoterapeuta em função do quanto a hipnoterapia me transformou como paciente desse poderoso processo terapêutico. E hoje eu atuo não só como hipnoterapeuta, mas como treinadora de líderes, executivos, empresários, nesse fortalecimento mental para enfrentar os desafios profissionais. Que maravilha! Que mulher poderosa nós temos aqui hoje. Estou muito feliz. Dê, quando você olha para a tua vida hoje, qual é a parte da sua história que melhor te representa? Quando você olha para tudo que você vivenciou para ter chegado até aqui, tem algum episódio, uma parte da sua vida que você gostaria de compartilhar para a gente como sendo uma parte que te representa hoje, que faz você ser quem você é? Eu acho que foi o episódio do burnout. Porque eu tive um burnout. O burnout, ele é um quadro que vai se instalando por um tempo. Você não acorda com burnout. Não é como um resfriado, ele nem é como um estresse. Ele é um estresse crônico, ou seja, tudo que é crônico se estendeu por um tempo. E eu acabei tendo um quadro de redução de imunidade tão grande que eu acabei tendo um choque séptico ainda em casa. E quase morri. O prognóstico era incerto quando eu dei entrada no hospital. E foi uma jornada muito difícil, de recuperação. E aí, invariavelmente, quando a gente quase morre, chega lá no fundo do poço, a gente resolve olhar para a gente, coisa que eu não fazia.
E eu fui em busca de entender como que eu cheguei àquela condição. Porque eu sempre me vali muito do fato de eu ter um corpo forte, uma saúde forte. E o processo foi tão transformador para mim, de hipnoterapia, de como paciente, que eu acho que esse episódio, hoje, eu falo para alguns pacientes, dependendo do momento, dependendo do paciente, que o fundo do poço pode ser um bom lugar. No sentido de que a gente não deve achar que as transformações só venham desse lugar. Mas muitas vezes é quando você realmente está lá embaixo e você quase não tem mais nem um degrau para descer, é que você resolve olhar para coisas que você não olhou a vida inteira. E foi o que eu fiz. Então, o poder da transformação da pessoa que eu sou hoje, da forma como eu lido comigo mesma, com as minhas emoções, eu acho que esse foi um ponto de virada muito grande na minha vida. Interessante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa história de fundo do poço pode ser um lugar bom. Eu também gosto dessa visão, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Dê, por te conhecer, né, assim, um pouco da tua história, eu sei que você passou por algumas coisas difíceis na sua vida antes de chegar no burnout. O burnout foi super difícil, você está me trazendo isso, mas eu sei que você tinha uma história antes disso com seu marido. O que você pode compartilhar com a gente para a gente entender um pouco melhor? Porque você disse, eu me valia da minha força. E o burnout costuma acometer mulheres fortes, exatamente, curiosamente, porque elas acabam trazendo tudo para si, né? Acabam, talvez nem vendo, né, o que está acontecendo dentro delas, não tem muita consciência do que está acontecendo. Né? Conta um pouquinho para a gente dessa parte da sua história. Eu acho super importante que o seu público de mulheres fortes entenda que, sim, mulheres fortes são mais suscetíveis ao burnout. Sim. Por quê? Porque o burnout, ele é causado por fatores estressantes externos, às vezes um ambiente tóxico de trabalho, às vezes um momento de crise por um período prolongado, como eu falei, não é uma coisa que você passou uma semana e tem. Mas, fora os fatores externos, existem perfis comportamentais que nos deixam mais vulneráveis ao burnout. Não quer dizer que nós somos culpadas, mas a gente é responsável por uma série de padrões que a gente não percebe. Uhum. E o padrão da mulher forte é o que eu costumo chamar de faca na caveira. É aquela que faz tudo a despeito do cansaço, do autocuidado, do autorrespeito aos limites. E eu fui essa mulher. Mas por que eu fui essa mulher? Uhum. Porque eu cresci num lar com violência doméstica. Meu pai batia na minha mãe, batia nos filhos, bebia, era abusivo verbalmente. Então, o que essa criança aprende? Se o pai que deve proteger bate, a mãe que deve proteger apanha junto, a vida é faca na caveira. Tenho que eu cuidar de mim mesma. E aí você adota um padrão de ser aquela pessoa que vai para a ação, a executora, a fazedora, a qualquer custo. E aqui nunca descansa, né? Aqui nunca descansa. Então, quando você fala do episódio do meu marido, o meu marido foi assassinado em 2015 numa tentativa de assalto em trânsito. E aí, isso foi no fim de semana. Então, num processo assim de crime, é mais demorada a liberação do corpo, a gente só conseguiu enterrá-lo no domingo. Na segunda-feira, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, porque eu tinha minhas obrigações para cumprir. Os meus próprios clientes, os importadores de fruta, falaram, nossa, a gente achou que hoje a empresa não iria abrir. Então, era aquela sensação de ter que dar conta de tudo, não importa a que custo. Entendeu? E foi preciso realmente eu colapsar, porque eu também não percebi por 3 anos que aqueles sinais tinham alguma coisa de muito errado com a minha saúde. E é o faca na caveira, você vai fazendo. Então, esse padrão da mulher forte, isso não é um defeito, um problema, mas se torna um problema se torna disfuncional. E se você não tem consciência, né, do que você está vivendo. Não tem consciência, exatamente. Essa sua história, ela é muito impactante, porque assim, eu aqui ouvindo você, né, com os meus 25 anos de experiência em consultório, o que me ocorre? Ali uma situação trágica, um trauma muito grande, muito profundo, né? Seu marido, não sei o que ele tinha de fazer, mas sai e não volta para casa, assassinado no trânsito, num assalto. Então, ali um trauma muito grande. O trabalho, sim, ele precisaria continuar e você já tinha esse perfil de força. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido quase que uma fuga, né? Durante muito tempo, eu não vou parar para pensar nisso, não vou parar para olhar para isso e simplesmente vou fazer o que tem que ser feito. Porque se você se conecta com essa dor,
você se fragiliza. Esse é o grande medo, né? Esse é o grande medo, de você se tornar frágil. Então, você suporta... Bom, tem um episódio que eu conto que hoje eu olho e parece uma loucura. A gente tinha uma feira muito importante em Berlim todo ano, no mês de fevereiro. Era importantíssimo estar lá. E 2 dias antes de embarcar, eu tive uma cólica renal muito forte. Fui para o hospital e fui para o centro cirúrgico e a pedra já tinha descido, não dava para fazer aquela litotripsia, que é a implosão. E aí eles colocam um catéter para alargar a passagem para descer e não reter a urina, que daí gera uma infecção. E aí eu voltei da anestesia e quando o médico me liberou para ir embora, eu falei, doutor, dá para ir para Berlim com esse catéter? Ele falou, se não for muito esforço a viagem, talvez ele nem soubesse que é uma viagem que tem conexão, super longa, dá umas 18 horas entre você sair de casa e chegar no hotel. E eu fui. A pior viagem da vida, um sacrifício físico. Quando eu estava na sala VIP aqui no Brasil, eu já estava com um ardor, pensando, será que eu vou? Mas nesse será que eu vou, eu fui indo. Então, hoje eu olho para isso e falo, meu Deus, que louca. Como assim, né? Não, eu não precisava ficar deitada numa cama, mas era para ficar quietinha. Eu podia ter uma infecção e eu queria ver como que eu ia explicar em inglês, que era o inglês para vender fruta, não para explicar para um médico alemão que eu estava com um catéter e fui ainda infecção, assim. Né? Você percebe a falta de limite de autocuidado. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como que eu fiz isso comigo, né? E você sabe que eu me identifico um pouco com a sua história. Eu também venho de um lar disfuncional. Eu tenho 5 irmãos, né? Então, eu sou a segunda de 5 irmãos. Então, dentro da minha casa existia não exatamente uma violência explícita doméstica, mas meu pai era uma pessoa bastante enérgica, brigava bastante com a minha mãe, tinha toda uma cobrança. E é quase que um caminho natural. A gente cresce com esse impulso de salvadora, de cuidar de tudo, de dar conta de tudo. Total. E eu nunca tive burnout, graças a Deus, não passei por isso. Mas tenho que me vigiar de certa maneira, porque também tem esse perfil, fala que é meio trator, né? O que tem para fazer? Já estou fazendo, já fiz, já estou indo lá. Exatamente. E vejo isso no consultório todo dia, né? Mulheres que estão à beira de um colapso, algumas já colapsadas, exatamente por conta deste perfil, né? E quando você fala desse perfil salvadora, dentro da psicologia, disse que é um mecanismo da nossa mente, do nosso ego, de não se colocar em contato com o próprio abandono, querer cuidar dos outros. E você vê, o abandono não é só o pai ir embora, a mãe morrer. É não atender às necessidades de segurança que uma criança precisa ter. Isso já é o suficiente para uma criança sentir que ela não está sendo vista, ouvida, cuidada como ela necessitaria. E é, inclusive, recorrente a gente ver em mulheres que chegam nesse estado de colapso, eu cuido de todo mundo, mas não consigo cuidar de mim. É exatamente esse padrão, né? Vem daquilo que a gente chama de pais presentes ausentes. É uma presença ausente. Eles estão ali, não necessariamente foram embora, ou morreram, ou deixaram você no abrigo. Mas eles não estão presentes o suficiente, ali, né? E eu falo, pode ser porque os pais se amam muito, então não prestam atenção nos filhos, se odeiam muito, não prestam atenção nos filhos, ou às vezes tem problema com o alcoolismo. São muitos fatores, né? Que levam a isso. E o que importa, né, não é o que os pais fazem, é como a criança recebe. Se para aquela criança faltou mais carinho, mais cuidado, mais atenção, é o suficiente para isso ser uma dor que vai se transformar num padrão de comportamento invariavelmente disfuncional. Né? E nós já conversamos sobre isso. Eu sei que você teve essa infecção que você contou sobre o seu sistema imunológico, que ficou debilitado, e você quase morreu realmente, né? Exatamente. Muito grave, esteve à beira da morte, como a gente costuma dizer. Como mudou depois, né? Então, esse é tipo uma situação limite, mas você virou uma chave. Como que mudou sua relação com o trabalho, com o corpo, com a vida, depois de ter sobrevivido a isso, ainda bem, né? Que você tá aqui. Essa é uma dúvida, né? Que muitas pacientes têm. Falar assim, nossa, mas eu vou deixar de ser a pessoa que eu era? Porque a gente encontra valor naquilo que a gente está sendo. Sim. Mas a questão é o seguinte, eu passei 3 anos tendo infecções, os mais diversos tipos de disfunção. Disfunção intestinal, fog mental, perda de memória, sinusite, pneumonia. Mas, na época, não se falava tanto no burnout, em 2019. Não, esse é um tema discutido mais agora.
que os médicos tenham sido atenciosos comigo, eu também não soube comunicar outras intercorrências. Você vai no pneumologista, não fala do intestino. Você vai no gastro, não fala da sinusite. E aí não fecharam esse quadro. O fato é que ali meu sistema, isso é importante a sua audiência saber, que o excesso de estresse derruba o sistema imunológico. Quando você está muito estressada, você tem uma elevação do nível de cortisol. E o cortisol, que é produzido em excesso, vai derrubando a sua imunidade. E foi isso que foi acontecendo comigo. Eu fui perdendo a capacidade de resistir a resfriado e um quadro alérgico me levou a uma pneumonia em 100% dos pulmões e a um choque séptico. Eu dei entrada no hospital com 71% de saturação, pressão 5/3 e quase sem vida e sem prognóstico. Os médicos não tinham como dizer, mais algumas... Não, foram alguns dias até dizer, ela vai seguir na UTI, mas vai superar isso. Já não se sabia se seriam sequelas. A questão é que eu, sendo tão forte, eu não me conformava que aquilo tinha acontecido comigo. Mas não me conformava no rejeitar o acontecimento. Onde que eu errei? Onde que eu falhei? Onde eu falhei? O que eu fiz para o meu corpo se debilitar tanto? E daí foi, assim, uma busca, uma via crucis, eu diria, porque os médicos não sabiam diagnosticar, não conseguiam entender a conexão de uma coisa com outra. E numa colcha de retalhos eu fui entendendo, fui fazer uma pós-graduação em neurociência para entender os mecanismos cerebrais e fui em busca de autoconhecimento. Porque não era claro para mim que ser uma faca na caveira era disfuncional. Isso era um valor. Imagina. Eu só fui perceber a disfuncionalidade de, na segunda-feira, após o enterro do meu marido, eu estar trabalhando, depois que eu fiz 2 processos de hipnoterapia. Eu falei, gente, isso não é normal, né? Reserve o seu momento. Vamos pensar, mas ela abandonou os filhos. Não, meus filhos estavam sob efeito de remédio, porque foi muito traumático. Então, a grande virada foi eu estabelecer um processo de autoconhecimento. Fui buscar algumas terapias que eu não senti. Eu digo, não é que não fizeram efeito. Elas talvez abriram a portinha para eu olhar para algo maior. E aí eu fui buscar a hipnoterapia. E aí foi um mergulho. Eu imagino. E foi um mergulho de eu realmente olhar o quanto aquela infância me machucou e me fez criar uma couraça. Eu sempre fui uma pessoa afetiva, sempre fui uma pessoa alegre, mas eu tinha um comportamento de nada me atinge. Eu sou forte, eu aguento. Inabalável. Por isso que eu falo, o fundo do poço foi foi desesperador, porque eu olhava... Às vezes eu falo isso para pacientes e elas às vezes até se emocionam, porque ela fala, Denise, eu sinto exatamente isso. Eu olhava no espelho e pensava, eu não sou sombra do que eu já fui um dia. Minha cabeça não funcionava, o corpo fraco, debilitadíssima. Você tem muitas sequelas temporárias de um quadro de sepse, né? Então, esse mergulho foi me mostrar como eu não estava enxergando, como eu estava me agredindo com os meus comportamentos. Quanto suportar infecções e dores no fórceps é disfuncional. Você está surda para o seu corpo. Ele está gritando, te comunicando e você não está ouvindo. Então, acho que a grande virada de chave foi entender o que me levava a ser daquele jeito que parecia para mim ser um valor. Eram machucados da infância que você cria uma couraça, como você falou. Ir trabalhar é não se conectar com a dor. Porque ser vulnerável é um risco para quem tem um pai que bate, que bebe e que você tem medo todo dia quando ele chega em casa. Né? Então, entender esse mecanismo foi profundamente transformador para mim. Tem muita coisa, né, que vai ficando por trás de como se fosse uma cortina de fumaça, né? Se eu tenho um trauma lá atrás que eu nunca resolvi, os gatilhos da vida adulta vão acionar aquela memória traumática, eu vou continuar atuando no automático, muitas vezes ultrapassando os meus próprios limites, sem saber, né? Por isso que é importante você ter um processo terapêutico, a hipnoterapia ou algum outro processo onde você tem alguém, um profissional que te acompanhe, para que você olhe para aquilo num ambiente seguro. Essa semana eu atendi uma cliente e ela estava me trazendo um discurso assim, que ela também perdeu o pai faz pouquinho tempo. O pai dela, ela é médica, inclusive, né? O pai dela teve um problema, um câncer que durou um tempo lá e tal.
E ela numa autocobrança incrível, de que ela não estava com a memória boa, então ela estava tendo problemas no trabalho, mas não aquela coisa, não, eu não estou bem. Não, eu tenho que ver o que está acontecendo comigo, brava consigo mesma. Como assim, né? Eu sempre fui de dormir bem, agora dei para isso, não consigo dormir, se cobrando. E eu falei para ela, então... Quase como se fosse um mimimi. Exato, né? E aí a gente sabe, eu sou terapeuta de luto também, então quando você está num processo de luto, as fragilidades aparecem e está tudo bem. Você perdeu uma pessoa importante da sua vida, você precisa desse tempo. Então, eu ajudei ela a perceber, olha, essa autocobrança não vai te levar para lugar nenhum. Tá dentro você sentir isso. O que a gente precisa agora é cuidar. Né? Ter um acompanhamento para que você... o medo né? Se eu ficar muito no mimimi, eu vou ter uma depressão, eu não vou mais querer sair da cama. Mas com acompanhamento, vai dar tudo certo, né? Exatamente. E o processo em si, ele é profundamente acolhedor. Né? Você vai se conectar com as suas dores, mas sem uma exposição que leve você a algum malefício. Pelo contrário, as respostas são muito imediatas. Né? O que tem de lindo nesse processo é que nada de negativo vai acontecer. Pelo contrário, você vai se conectar só com coisas positivas, no sentido de acho que se trazer de volta. Reconectar. Se reconectar. Eu acho que é um profundo mesmo. processo de reconexão. Uhum. Dê, você falou agora há pouco sobre a história do fundo do poço. Vamos mergulhar um pouquinho nisso, que eu gosto desse assunto. Vamos mergulhar no fundo do poço. Vamos mergulhar no fundo do poço. Eu quero saber um pouco mais dessa sua visão. Eu vejo como você, mas quero que você fale um pouquinho. Por que estar no fundo do poço, de repente, pode ser bom? Porque dali para baixo, se é o fundo do poço, dali para baixo não tem mais nada. Primeiro lugar, você só tem uma opção, subir. Segundo, se você estiver disposta a olhar para você nesses momentos... Porque o fundo do poço, ele pode vir de muitas situações. Sim. Né? Então, situações externas. Mas quando você está nesse lugar, você olhar para você de que forma, que é exatamente o que a gente faz hoje, através da hipnoterapia. De que forma eu posso construir mais resiliência? Porque, às vezes, as fases difíceis na vida, elas demoram mais do que a gente gostaria. A gente não tem controle sobre isso, né? Controle. E construir a resiliência sobre aquilo que a gente não tem controle é fundamental. Hoje, quando eu faço esse processo para liderança, sejam empresários ou executivos, é trazer resiliência para todos os desafios corporativos, empresariais. Mas o fundo do poço, quando eu falo isso, é a sua oportunidade de olhar para as suas vulnerabilidades, coisa que a gente tende a não querer olhar, porque a vida tem pressa, a gente vive um mundo louco, todo mundo tem muitas obrigações. A gente enxerga socialmente que ser forte é um valor e ser vulnerável é ser fraco. Não é. Ser vulnerável não é ser fraco. É você olhar para si. Todos temos pontos de vulnerabilidade. Então, eu me lembro que quando o meu marido faleceu, eu tinha recorrente um pensamento. O que será que eu preciso aprender atravessando esse momento tão difícil? E aí eu gosto, às vezes eu sou meio debochada nas minhas colocações, eu gosto de falar, eu não vi um filme da minha vida passando quando eu estava na UTI, não apareceu uma luz, nada disso, nada contra quem vê isso. Mas a transformação aconteceu dia após dia ao longo de um longo período de transformação. E naquele momento em que meu marido morreu, eu pensava, que será que eu tenho que aprender com isso? Uhum. E, na verdade, foi um tempo para eu entender o que eu podia extrair de fortaleza. Se tivesse que passar de novo, eu preferia não passar. Mas já que isso não é uma decisão nossa, está fora do nosso controle, para eu entender a fortaleza que eu construí, não nesse sentido faca da caveira, mas o olhar sobre situações assim. Anos depois, um dos gatilhos para o meu burnout, o meu irmão, eu o convidei para ser meu sócio quando meu marido morreu. E anos depois, meu irmão, com 49 anos, morreu subitamente. Eu perdi um irmão, um sócio. Minha mãe estava ali muito vulnerável. E naquele momento, eu entendi a valia do que eu tinha aprendido no meu luto do meu marido. Eu realmente dediquei tempo. A empresa atravessava um momento super difícil, mas eu dediquei tempo à minha família para acolhê-los, para cuidar deles, num momento em que, em outros tempos, eu estaria no hall do hospital com o computador no colo, entendeu? Uhum. Então, ali eu olhei e falei, nossa, hoje eu estou valorizando, eu sei o que é passar por isso,
para as pessoas, eu estava passando também para as pessoas também, sabe? Teve erros? Teve. Eu me comportei como se eu não estivesse perdendo um irmão e um sócio. Sabe aquele irmão que é o que mais brincou com você? Sim. Eu também sou a segunda de 5 filhos. E ele foi meu parceiro de vida. Mas eu entendo... aquilo que eu aprendi num luto, eu consegui auxiliar toda a família no entendimento de um processo de luto. Foi muito útil. E foi quanto tempo depois da morte do seu marido? Foi 11 anos depois. Olha que interessante. Você continuou uma mulher forte. Só que agora repaginada, né? Quer dizer, eu tô forte ali cuidando, mas numa nova versão. Eu falo isso para os meus clientes também, né? Sobre a questão do fundo do poço. Eu falo, fundo do poço é chão. Porque se não tivesse chão, não era fundo ainda. Tinha mais espaço para descer. Exatamente. Então, é chão. É, sim, o lugar onde você pode se apoiar para subir, desde que você esteja disposta a fazer o que você fez, né? Tá bom, foi baseado na dor, no sofrimento, mas você estava disposta a olhar para isso, aprender com isso e depois levar para outras pessoas, né? E não precisa, quando a gente fala, é de forma figurativa, você não precisa ir para o fundo do poço, mas a cada adversidade, a vida é feita de ups and downs, né? Altos e baixos. Nesses baixos, como você olha para isso? Porque a gente quer uma vida ascendente, quer uma vida estável. Não existe isso. Hello, né? Então, como que você lida com estas oscilações? E eu acho que o maior senso a percepção de vida que eu carrego destes episódios... mas a Denise tem uma vida cheia de desgraça? Não. Eu tive uma infância difícil, tive 2 episódios de perda extremamente significativa, tive enormes conquistas ao longo da minha vida, pessoais, mas eu acho que o maior aprendizado pode parecer clichê, barato, frase de Instagram, mas vamos lá. A felicidade, ela está nas pequenas coisas. Não é naquele carro maravilhoso, naquele apartamento, naquele barco. Não, na viagem não está. É maravilhoso, é uma delícia. Mas a felicidade, ela está naquelas coisas que te dão satisfação diária. Se você não souber desfrutar dessas pequenas coisas, não há nada que o dinheiro pague que vá te fazer feliz. Vai te trazer satisfação. Mas ele é temporário, ela não vai perdurar. Então, para cada um é uma coisa, mas é nessas pequenas coisas que a gente tem que aprender a desfrutar. Só que se você é faca na caveira e vai feito um trator, você não consegue olhar. Eu acho que falta presença. Eu costumo dizer que felicidade é sinônimo de presença. Exatamente. Às vezes, você está num momento de dor, perdendo uma pessoa, mas fique presente. Exatamente. Porque não ficar presente, te colocar no automático lá na frente, vai te trazer sentimento de culpa, remorso. Então, assim, às vezes a vida traz uma dor para você. E o desafio nosso é ficar presente. Exatamente. Porque isso é feliz. Eu atendo pessoas enlutadas há muitos anos, porque se você não ficou presente naquele luto, ele fica te acompanhando por muitos anos. Então, quando você encontra a pessoa e ajuda ela a entender que ela precisava ter ficado presente ali, ajuda ela a revivenciar isso, pronto, ela volta para o estado de presença e fica feliz de novo, mesmo com a perda. Eu vivi isso no processo do meu irmão. Foram 2 meses com ele em coma. Em 48 horas, de uma cirurgia, ele entrou em coma e o médico falou, não tem mais volta, e foi o tempo da saúde dele fenecer, né? Mas eu me sinto feliz de ter dedicado esse tempo de estar com a minha família, entendeu? Então, mesmo num momento delicado da nossa família, eu estive presente e isso me trouxe alegria de poder estar. Não é felicidade, era um momento triste, mas me trouxe alegria poder estar ali com eles, contribuindo com algum conhecimento que eu tinha, com um monte de sobrinhos, que ficam, presente. Às vezes, a família fica viajando, não, mas vai dar tudo certo. Não, os médicos, Deus pode tudo, mas não tinha existem limitações para nós aqui, né? Exato. E aí, se você está presente, tudo isso fica mais fácil ou mais claro para você lidar, né? Exatamente. Odê, você hoje atende empresários, lideranças, é um pouco do seu mundo, porque você também foi empresária durante muito tempo. Como você percebe que essa sua vivência, tudo isso que você está me contando aqui, colabora para potencializar a sua entrega, né, para essas lideranças, com o uso da hipnose? Como você acha que isso colabora? Totalmente, porque quem fica... Hoje eu tenho mais de 40 anos como empresária, mas vamos falar num negócio mais robusto como a exportação, extremamente desafiador, com exigências de
Países de primeiro mundo, para nós, que lá nos anos 90 estávamos anos-luz atrás deles, não havia internet. Hoje, quando eu falo, sabe como a gente prospectava cliente? A gente pegava um avião, ia para a Espanha, sentava num hotel, o telefone fixo, a lista, páginas amarelas, e começava a pesquisar. Daí você ia para a Inglaterra, daí você ia para... Era caríssimo e demandava tempo e um esforço gigante. Então, não havia internet, não havia nada disso na época que eu comecei. Então, nós estávamos realmente há muito tempo, um tempo de distância, de evolução, de maturidade como país, muito grande. As exigências eram muito grandes. Então, eu sei, por 30 anos, eu aprendi comunicação com diferentes povos, porque cada povo é muito diferente do outro. Sim, eu exportava para um cliente né? em cada país. Isso é o que hoje eu aplico com esses desafios desses empresários. Eu sei os desafios que exigem que a gente tenha uma mentalidade. Hoje, quando eu falo, o que é você tomar decisões no caos? Às vezes o caos está dentro de você, às vezes o caos está no negócio, está no mercado. E eu vivi isso. Eu peguei já peguei dólar de 5,60 e 0,80 quando houve o Plano Real. Uma baita oscilação, né? Crise lá fora, crise no Brasil, crises de agricultura, de clima. Então, o tempo todo tendo que tomar decisões até quando o caos estava dentro de mim. Sim. Quando meu marido morreu e eu continuei tocando o negócio. Eu já tocava, né? Ele não era parte da execução de vendas, mas estava num caos dentro de mim. E no meu time. Estava todo mundo muito abalado. Então, hoje, quando eu trago essas... Não contando a minha história, mas trago quais são as dores que esses empresários têm, esses líderes têm, esses executivos, gerentes, supervisores têm, eles se reconhecem, porque eu conheço essa realidade e eles se reconhecem. Então, eu consigo fazer uma entrega atuando mais nesses desafios que eles têm e que me são muito familiares. Que bacana, que bacana. Isso é muito transformador, né? Muito. Eu falo que a transformação, ela começa por essa identificação. Nossa, você passou por isso e chegou nesse ponto. Você está ali, ultrapassou. É comum, né? Quando eu falo como... Nossa, eu falo sempre isso que você falou. Porque é uma realidade que a gente viveu. Então, esse é um processo muito mais de um protocolo de treinamento mental do que um protocolo terapêutico. Ele usa a hipnose, mas para um fortalecimento de mentalidade que contempla ressignificar alguns padrões, mas atuando bem diretamente nas necessidades desse público. Bacana. Lógico, eu tenho a hipnoterapia como outro processo que atende pessoas que chegam com suas dores emocionais, com seus bloqueios, querem destravar algum ponto da vida. Eu acho que são várias ferramentas, vários protocolos, né, que você pode direcionar para as ferramentas. Exato, para as demandas, né, que surgem. Eu sempre falo o seguinte: a gente não pergunta para o encanador o que ele tem na maletinha dele. Você quer o que ele sabe fazer. Parar o vazamento. Exatamente. E a gente também, você pode atuar na área emocional, você pode atuar, porque nada mais é do que um treinamento mental, a hipnoterapia. Sim. Você está treinando a sua mente para ter uma visão desconstruída daquela crença limitante. Eu não sou boa, o dinheiro não é para mim, isso não dá, eu não sei, eu não posso. Você está treinando a mente dessa pessoa. Na verdade, é um processo de neuroplasticidade, né? Se você for aprender inglês hoje, você está criando conexões neuronais. Se você está desconstruindo uma visão, você está construindo canais neuronais também. Então, é um treinamento mental. Então, a gente tem a ferramenta para aplicar em diferentes situações. Igual o mecânico, o eletricista, né? E é sobre isso. Isso que é poderosamente. Poderosa. Porque o poder, ele sempre esteve ali, né? E a gente não sabia. E quando a gente descobre que a gente pode mudar tudo isso e usar nossa mente ao nosso favor, porque ela pode também estar sendo usada de uma forma ao contrário, né? Te depreciando, te autodepreciando, fazendo você acreditar que você não consegue por crenças. Exatamente. Então, uma mente poderosa é a mente que entendeu isso, se treinou, né? Para criar um progresso em você, um avanço, né? Um desbloqueio, um desenvolvimento. Odê, você acredita que todo trauma ele pode ser transformado em potência? Porque quando a gente olha essa sua história, é isso que a gente vê. Eu falo um pouco da minha história também, né? Os meus traumas lá de trás, ninguém tem que passar por trauma para ser forte, poderoso e potente. Não. Mas já que a gente passou, o aprendizado pode
fazer uma transformação poderosa para a gente. Você acredita nisso também? Eu acredito muito, Inês, porque você, tanto quanto eu, sabe que o paciente que chega até nós, ele já tentou um monte de coisa, tentou vários processos. E aqui eu não estou falando mal de nenhum processo, mas cada processo tem uma técnica e um tempo. Sim. Uma abordagem que leva um tempo. E o nosso processo não é para aquela pessoa que chega e fala: ai, meu marido me enche, ai, meu chefe. Isso você vai tratar num diálogo com uma psicóloga. É uma outra ferramenta. Sim. Que serve muito para estes questionamentos. Para traumas, você vai mais assertivamente, consegue resultados mais rápidos, né? Ali na hipnoterapia. Então, você recebe um paciente que já está desolado, já tentou de tudo, a vida dele está muito travada em algum aspecto, e esse trauma, sendo ressignificado, ele se torna uma grande potência. Sim. Essa semana eu tive a alegria de atender o retorno de um paciente que ele falou: Denise, ele gabaritou em todas as coisas que ele trouxe como queixa, tudo resolvido, eram umas 6 pontos ali, e ele falou: Denise, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Olha que lindo. Tudo que eu rezei e pedi a Deus, tá acontecendo. A vida não é perfeita, não está perfeita, mas eu estou muito feliz com tudo. E isso é maravilhoso. Então, olha a potência que se tornou ele trabalhar as questões que ele nem sabia que machucavam ele. Porque é muito comum um paciente, durante a primeira consulta diagnóstica, falar: nossa, caiu uma ficha aqui que nunca tinha caído. Ele começa a ter clareza desses pontos. Então, sim, eu acho que os traumas podem e se transformam, na nossa experiência, numa grande potência. Desde que somente né? Você pare para olhar, cuidar, né? Porque você faz a sua parte técnica, mas se não houver a entrega do paciente, você não tem como fazer a parte dele. Exatamente. Muito bom. Dê, se você pudesse deixar uma mensagem para uma mulher... Só fazer uma parte? Pode. Nós estamos falando com mulheres, para mulheres, e eu queria trazer aqui um complemento sobre o burnout. As mulheres são maioria como vítimas do burnout. Mas não é só por causa de assédio. Isso a gente não tem controle, né? O ambiente de trabalho. Mas a mulher, ela sofre com uma sobrecarga. Porque socialmente é esperado que a mulher cuide dos pais idosos, do irmão que está desempregado, da amiga que rompeu um casamento, um namoro. Ela está sempre ali a salvadora. E da casa, a dos mulher filhos, tem agenda, mesmo com parceiros participativos, boa parte da realidade quando que é mesmo a reunião na escola, a festa junina, que dia que é, quando que compra a cartolina, bendita da cartolina do domingo à noite. Domingo à noite. Então, essa mulher, ela pode ter aquele companheiro que vai no supermercado, mas é ela que faz a lista. Então, existe uma sobrecarga. E é isso que eu quero convidar a audiência da Inês, do Poderosamente Podcast, a olhar. Em que ponto você está se sobrecarregando? E aqui eu vou fazer um meia-culpa também. A gente também é muito mandona. A gente quer ter o controle das coisas. Mas se eu não tiver, nada dá certo. Experimenta não ter, que você vai ver que a casa não vai cair. Mas o marido não sabe trocar fralda, não sabe fazer a chuquinha da filha. Deixa ele fazer de qualquer jeito e 3 vezes ele vai ter aprendido a fazer trança, chuquinha, né? E sair um dia com uma chuquinha torta não vai interferir tá nada bem, na história da pessoa. Mas a gente não consegue deixar. Não consegue, Então, eu quero trazer essa visão à luz sobre o fato da sobrecarga mental. Também, embora o burnout seja uma condição, tecnicamente falando, só ligada ao ambiente de trabalho, mas já existem solicitações de revisão, porque não existe separação. O ser humano, ele é um só no todo. Olhar para isso. O que você pode fazer para mudar essa realidade? Trazer um parceiro mais para perto, dividir, ser menos controladora, deixar na mão e acontecer. Não tem arroz hoje? Não tem porque você não olhou no armário, né? Sabe? Essas coisas que você pode mudar esse padrão de sobrecarga, que é uma realidade para mulheres que têm. E não importa o nível, tá? Pode ser uma executiva de alto nível, ela tem uma equipe, mas é ela que comanda. Equipe em casa. Ela pode ter uma babá, ela pode ter uma cozinha, mas é ela que tem que tomar conta de tudo, entendeu? Então, olhar para esse lado que é muito característico da mulher e da mulher que tem burnout. Eu ia dizer assim, eu acho que é um pouco social,
né? Atávico. Uma construção. É atávico. Isso antigamente era ainda mais forte do que Mais hoje em dia. forte, Hoje nós exatamente. estamos nos questionando sobre isso. Durante muito tempo, ninguém nem se questionou. Então, é atávico. Passa de geração para geração, sem que a gente nem tenha muita consciência disso. Exatamente. Mas é um pouco da natureza da mulher. Estar no trabalho e pensando, será que o neném já baixou a temperatura? Tá lá naquela, vou ligar lá para saber. O homem não tem muito isso. Acho que talvez pela Constituição, talvez pela construção social também, né? Então, é realmente um desafio para nós ficarmos nesse lugar de até aqui, daqui para cá deixa com o outro. A construção social é a construção da dinâmica de relacionamento. Quando você vê, você já construiu um formato em que você está cuidando de algumas coisas. Então você vai cuidar disso, o outro tem que ter uma parte que ele cuida que não te sobrecarregue. Né? Tá. Bom, deixa uma mensagem assim para as mulheres que estão à beira da exaustão, que se a gente não parar para cuidar vai virar um burnout. O que você falaria? Bom, eu diria não negligencie os sinais. O burnout, ele sinaliza, ele vem vindo devagarinho, com quadros de irritabilidade, de dificuldades no sono, fog mental. Mas o grande risco é que no estágio mais avançado você chega a ter o que se chama despersonificação. Você não quer mais fazer aquilo que você fez a vida inteira. Tem gente que fecha a empresa, tem gente que muda de carreira, põe a perder coisas que construiu a vida inteira. Então, não negligencie os sinais. Entenda a dinâmica do burnout e não negligencie os sinais para que você possa ter uma recuperação menos penosa e prolongada. Porque assim como o burnout não acontece do dia para a noite, a recuperação também não acontece. Isso mesmo. Dê, você é uma mulher incrível, né? Continuo te admirando, me inspirando em você. Uma honra ter você aqui com a gente, né? Incrível a sua entrega, né? A sua verdade, muito legal. Fala pra gente onde que a gente pode encontrar você. Fala ali pra minha audiência, se as pessoas quiserem se conectar com você. A honra é minha de estar aqui participando do seu podcast, podendo falar com o seu público de mulheres e contribuir para que a saúde seja menos prejudicada, entendendo um pouco mais sobre o burnout. E eu posso ser encontrada no meu LinkedIn, @Denise Braga, ou no meu Instagram, @Denise Braga Oficial. Quer falar um pouquinho do teu protocolo? O protocolo que você tem desenvolvido para os empresários, para as suas lideranças? Rapidinho. É um protocolo que vai de 6 a 12 meses, trabalhando quinzenalmente com processos de desenvolvimento mental e treinamento mental, sempre utilizando a hipnose, que traz resultados no equilíbrio financeiro, porque às vezes a pessoa ganha e perde, ganha e gasta, mas ela não passa de um teto. Na tomada de decisão, na liderança, porque você não consegue liderar se você não se autolidera. Sim. A liderança começa na autoliderança. Então, a gente vai em camadas construindo essa mentalidade, um processo de apoio a longo prazo e de treinamento mental, sempre usando a hipnose como ferramenta. Maravilha, muito bom, Dê, muito bom. Muitas pessoas vão ficar interessadas nesse seu protocolo. Obrigada, muito bom. querida. Dê, muito obrigada por ter estado aqui comigo, conversando com a gente, trazendo essas informações que são tão importantes. Acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso. O mundo está muito desenvolvido, muito tecnológico. A gente achava que quando a tecnologia chegasse nesse ápice, a gente ia ter mais tempo livre. Pelo contrário, a gente está sobrecarregado, estamos todos sobrecarregados. Então, é muito importante a gente prestar atenção nos sinais. Eu quero saber se um dia eu posso trazer você de novo aqui, Claro. para a gente continuar essa conversa maravilhosa. Claro que sim, foi um prazer. Obrigada, Dê. Bom, e se esse episódio tocou você de alguma maneira, primeira coisa, se inscreve aqui no meu canal, pode deixar seus comentários, a gente vai conversar com você aí nos comentários, continua seguindo, né, as nossas redes, a minha, da Denise, e se você tem alguma amiga aí que você vê que está à beira da exaustão, correndo o risco de ter um burnout, compartilhe esse episódio com ela para que ela saiba o que fazer, para ela não atravessar essa linha, né, Dê? Porque depois que atravessou a linha para voltar é mais complicado. Então, a gente conseguir parar um pouquinho antes já vai ser de um grande benefício. E até o próximo episódio.